Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Que honra poder estar aqui nessa noite, nessa madrugada. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: já é a quarta vigília da noite. Não é que eu estou na quarta vigília não, essa é a primeira. Mas é o horário, você está exatamente na grade de horário da quarta vigília da noite. Pode olhar aí no seu relógio, é a quarta vigília da noite. E daí, Camila? Você está brincando comigo que você não sabe o que acontece na quarta vigília da noite. Mateus 14, 24, o que acontece? Jesus vem andando por cima das águas. O texto diz que os discípulos veem a embarcação ser açoitada, ficam apavorados e vem ele andando. E é interessante porque o texto de Mateus faz questão de relatar que é a quarta vigília da noite. Por quê? Porque é a hora mais escura. Aleluia! Deus trouxe gente hoje aqui, exatamente nesse horário da madrugada, para dizer, dentre tantas coisas que ele já tem falado, uma delas é essa: ele está lhe dizendo, nesse momento que você considera mais escuro, é nessa hora que eu venho andando sobre aquilo que te açoita, que eu venho andando sobre aquilo que quer te surrar, que eu venho andando sobre aquilo que quer te envergonhar, eu venho andando sobre aquilo que te humilha, eu venho andando sobre aquilo que zomba de ti. Olha como Jesus vem andando. Quem são as ondas? As ondas açoitam a embarcação. As ondas fazem os discípulos que deveriam manifestar fé, manifestarem timidez, incredulidade. Elas tentam extrair o pior deles. E agora vem Jesus andando sobre o mar. Vem Jesus andando sobre as ondas. Perceba que é um episódio diferente daquele outro momento da tempestade, quando Jesus estava dormindo no barco e disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, né? E aí eles ficaram espantados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é esse episódio que acontece na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite, o episódio que ocorre não é esse. É aquele que Jesus vem andando sobre as águas e as águas não param de movimentar e o vento não para de soprar e Jesus continua andando, continua andando, continua andando. Eu não sei se você está entendendo, mas nesta noite Deus está dizendo para você nessa madrugada que ainda que seu telefone não tenha tocado, ainda que você não tenha visto a sua realidade ser alterada imediatamente, ainda que você não tenha recebido a cura completa da enfermidade que tem assolado seu corpo, o Senhor te trouxe aqui nesta madrugada, e você também que está em casa, e Ele está dizendo: existem momentos que eu não preciso açoitar a onda, parar o vento, porque eu vou te fazer caminhar enquanto eles açoitam a embarcação, para te provar, aleluia, que eu não preciso estacionar as coisas para você glorificar o meu nome. Enquanto muitos estão distraídos dizendo: é um fantasma, Pedro vai dizer: se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Eu acho maravilhoso porque ele não diz: se és tu mesmo, manda parar a tempestade, se és tu mesmo, manda aquietar o vento, se és tu mesmo, acalma esta embarcação. Não, ele diz: se és tu mesmo, me leva para andar por cima de tudo isso junto contigo. Se és tu mesmo, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: está nessa hora. Fala para mais alguém aí e diga: é a hora. É a hora. É a hora o quê, Camila? Que o vento para? Não. Que a onda vira marola? Também não. É a hora que Ele te convida para dizer: vem andar comigo por cima de tudo isso. Amém? Olha de novo aí para o relógio e diga: está na hora. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, pastor Silas, pastor Elisete. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Eliel. Muito obrigada, pastor Eliel. Já chorei tanto nessa vigília, tanto que eu falei: Deus me livra de sair daqui no soro, de tanto que eu já desidratei. Meu Deus do céu. Quantos aqui já receberam muito, muito, muito de Deus? Digam aleluia.
Meu Jesus amado. Vigília é algo muito interessante de se romper e de se observar, né? Hora vem o sono, hora vem o poder. Aí tu vem de novo, volta, é um mistério. Vigília é um mistério. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também hoje pela vida do pastor Clésio. Gente, como Deus usou pastor Clésio. Meu Jesus. Olha, quando Deus usava pastor Clésio, primeiro eu recebi muito, chorei muito. Falei, meu Deus, o que? Apanhei muito, meu Jesus amado. Está de pé, mas está distante. Falei, Jesus. Falei, Miquel, isso aí foi para mim. Miquel estava ali do meu lado. Ele disse, não, foi para mim. Falei, então lascou. É para nós dois. E aí eu disse, Deus, é isso aí. Eu estou me sentindo como ele está falando. E chorando ali, pedindo perdão ao Senhor por todos os meus pecados. A lista é grande. E aí eu disse, Senhor, eu não quero precisar cair para ver que eu fiquei distante. Mas me traz, né? Como Deus te usou, pastor Clésio. Eu estou chocada até agora. Aí depois que a consciência, né, ficou ali estável, eu fui tentada por uma obra de engano. Algo me dizia, algo que não era de Deus, claro, dizia assim, como é que você vai pregar agora? Finge um desmaio. Algo me dizia assim, finge um arrebatamento de sentido, ninguém vai perceber. Eu cheguei a dar uma quicada assim, ó. Mas aí logo em seguida veio o pastor Eliel. E ele dizia assim, vai terminar bem. Aí eu voltava. Aí eu lembrava de como, aí eu dizia, eu acho que eu não vou dar. Ele diz, vai terminar bem. Eu dizia, eu preciso crer. E eu segurei até o final e vou crer que nessa noite ainda vou dizer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. João, capítulo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Felipe, hoje sua presença aqui me fez lembrar a travessia da Macedônia. Veio ter conosco. Que honra. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Tanta gente boa, tanta gente de Deus aqui. Meu Jesus amado. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, pastora Késia. Oh, Jesus amado. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todo mundo, gente. Deus abençoe. Martinha. Gente, Martinha é tão usada por Deus que até quando ela cala a boca, Deus continua falando. Falei, Deus, eu queria ser usada igual Marta. Marta canta, a unção desce. Marta cala a boca, a unção continua descendo. Se eu calar a boca, ficar todo mundo me olhando. É uma luta. É uma unção que Deus te deu, uma graça que Deus te deu, Marta. Olha lá, e dê essa finura. Parece o cajado que Moisés usou. Cheinha, isso tira água da rocha, isso abre mar. Essa mulher é cheia de Deus. Eu te amo, Marta. Glória a Deus. Pastor Cleiton, toda... É disco praise, é? Eles são chiques, né? Deus abençoe. Você acabou com a minha vida hoje. Meu Jesus amado. Glória a Deus. Tantos amigos. Pastor Alessandro. Povo de Cabo Sul. Mas quem, gente? O Ministério de Louvor da igreja arrebentou. Meu Deus. Tiago, tu tá crente a beça hoje? Meu Jesus amado. Falei todo mundo, gente. Gislaine, Milena. Pastora Midian Lima. Samuel Messias. Esse é o teu... Se tudo falhar, eu te chamo. Vai dar tudo certo. Quem achou, diga amém. Diz assim, verso 24. Disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para se cumprir a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede.
E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam ele numa esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. E quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. E foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, dizendo: ele sabe que é verdade o que diz, e diz para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para se cumprir a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Eu vou te pedir para liberar aqui uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como sua palavra para essa madrugada na nossa vida. E aí, à medida que eu falar aqui, eu vou pedir para você repetir aí, tá bom? Você vai dizer assim: primeiro eles. Tá fraco, diga: primeiro eles. Depois eu. E então ela. Eu já explico, diga de novo: primeiro eles. Depois eu. E então ela. Diga amém por essa palavra. Camila, do que você está falando? Estou falando do exercício do cumprimento da palavra de Deus em direção a Jesus Cristo, a quem o próprio João também deixa claro que é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens. Há sobre ele uma palavra, e chegou o dia de se cumprir boa parte do que esta palavra já havia sido determinada sobre a vida de Jesus enquanto carne aqui na terra. Muito já havia sido dito pelos profetas maiores, e o texto em questão aqui no capítulo 19 se refere propriamente a tudo aquilo que o profeta Isaías já havia dito, já havia falado. Jesus agora vai viver momentos tenebrosos, momentos terríveis. O momento da crucificação é sem dúvida um dos momentos de maior dor e agonia do cumprimento do ministério de Cristo quanto carne aqui na terra. E agora vão acontecer algumas coisas dentro desse episódio, e Deus me dá essa direção para afirmar, para liberar aqui nessa noite. Eu pedi tanto de Deus, busquei e supliquei muito ao Senhor que falasse conosco nesta noite um pouco mais. E então a primeira coisa que o Senhor me mostra quando eu vejo a forma como Jesus se comporta no Calvário, a forma como João se comporta ante ao que Jesus está sofrendo no Calvário, é a forma como a palavra diz e dá a eles descanso para que eles possam se comportar. Como assim, Camila? Estão todos comportados, angustiados, mas comportados, tristes, mas comportados, chorando, mas comportados. Dá uma olhada para alguém e diga: se comporta. Por que se comporta? E o que pode me fazer ter um comportamento que contraria todo o ataque, toda a dor, toda a angústia, toda a afronta do mal, do inferno e sua tropa contra a minha vida, contra aquilo que Deus me confiou? O que é capaz de me fazer manter uma posição de estabilidade em meio à dor, de paz em meio à guerra? Como, Camila? Como eu consigo me concentrar diante de uma enfermidade? Como eu consigo acreditar em dias de paz vivendo batalha? Como é que eu consigo acreditar em recuperação, em regeneração, vivendo diante de luto? Como é que eu falo de vida depois de fechar a tampa do caixão? Como é que eu falo de renovo depois de me sentir frio? Como é que eu falo de erguer depois de ter caído?
Como é que eu posso ter um comportamento que combina com a palavra de Deus, quando parece que tudo que eu estou vivendo na verdade é contrário, ou aparentemente contrário a tudo aquilo que Deus liberou sobre a minha vida? A primeira coisa que você precisa ter consciência plena é de fato e de verdade o que Deus falou a seu respeito. Você vai ver uma palavra que se repete continuamente no capítulo 19 e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. No capítulo 18, quando Jesus é capturado e está diante de Pilatos, isto também vai se repetir no finalzinho ali do ministério de Cristo, quanto ser humano aqui na terra, no seu momento final, Calvário, açoite, prisão, traição, crucificação. Ou seja, no pior momento de sua vida, você vai ver como nunca se repetir essa palavra no final desse momento, dizendo: isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Você não vê isso com tanta força, com tanta evidência no início, você não vê isso com tanta força, com tanta evidência no meio, mas você vê isso com força total e com muita evidência no final. Final esse que na verdade não determina o fim, mas determina o começo do novo ciclo que nós chamamos de graça. Então, Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. O Senhor está dizendo: quanto mais difícil parece, quanto mais contraditório e contrário parece o que você está passando agora, isso na verdade não passa do fechamento de um ciclo que já havia sido predito e liberado pela minha palavra. Veja bem, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Pega na mão de alguém aí agora, diga para essa pessoa: vai cumprir tudo. Não, você não pegou, está de hipocrisia. Depois você passa álcool em gel. Pega na mão dele aí. Sacode a mão dessa pessoa e diga: vai cumprir tudo. Diga: tudo. Tudo é tudo. Vai cumprir a exaltação, mas vai cumprir a humilhação. Vai cumprir a ressurreição, mas também vai cumprir a morte de cruz. Vai cumprir a honra, mas também vai cumprir a afronta. O problema é que você quer cumprir uma coisa sem ter que passar pela outra. Você quer ter autoridade na área da prosperidade sem viver a área da escassez. Você quer falar sobre renovo sem ter vivido um nível de afastamento. E o Senhor está dizendo: vai cumprir tudo e você vai passar por tudo. Mas como já foi profetizado aqui, nós ligamos essa palavra: o teu último estado será melhor do que o teu primeiro, porque ele na verdade fecha o ciclo que inaugura o melhor começo e o melhor momento da sua vida. Agora, Camila, o que é que me fará ter um comportamento que glorifica a Deus? Porque você tem que entender isso aqui, não só biblicamente, mas também humanamente. Maria, por exemplo, está chorando a perda de um filho e não de um Deus. Está arrasada. Rapaz, ela chora tanto, tanto, tanto. Que Jesus se vê na situação de promover uma adoção imediata, para compensar o que ele sabe que não vai restituir. Ele olha para João, que foi o que ficou até o fim. Sempre haverá consolo para quem fica até o fim. Aí ele diz assim: mulher, eis aí teu irmão. Está lá no texto, ele está amarrado e está promovendo a adoção. E você andando para lá e para cá na vigília dizendo: eu não posso, eu não tenho. Rapaz, Jesus amarrado fez tanta coisa. Preso, pregado. Você diz: eu estou pregado de sono. Queria ver fazer alguma coisa pregado na mão. Pregado fez tanta coisa, amarrado fez tanta coisa. E uma das coisas que ele fez foi uma adoção imediata para compensar a dor de Maria e assim poder consolar ela na sua condição de mãe. Então ele diz: mulher, ele não diz: eis aí o teu pastor, eis aí o teu amigo. Poderia ter dito isso, mas ele disse: eis aí o teu filho. E na verdade, quando fez isso, responsabilizou a João a honra do cuidado com a sua mãe. Porque o texto diz que daquele dia em diante ele passou a recebê-la na sua casa. Se responsabilizou por ela. E por que ele fez isso? Por espiritualidade? Não, por humanidade.
Porque a dor que ela está vivendo agora, ela é real, independente da ressurreição de Cristo. Me irrita muito quando eu percebo que pessoas olham para o momento do Calvário ou para o comportamento de Jesus Cristo ante a dor e o Calvário e tentam minimizar aquilo que ele fez pelo fato de ser filho de Deus, desprezando completamente o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, quando diz que ele não usurpou, mesmo tendo o direito de ser igual a Deus, mas antes abdicou do trono da sua glória, coberto de vergonha, sujeito às mesmas dores, mas a gente prefere acreditar, alguns, que deve ter doído menos, afinal era Deus. Vai te converter. Doeu tanto como doeria em qualquer um. Agora, o que é que vai manter esse padrão de estabilidade no meio ao caos? Não leva a mão não, mas tem gente que está esperando você surtar nesse final de ano. Está esperando a hora que você vai surtar, que você vai pedir o divórcio, que você vai chutar o pau da barraca, que você vai desviar. Gente que está vendo que a instauração do aparente caos à sua volta, mesmo antes, a toda a sua fidelidade, a sua lealdade, ao seu comprometimento com o reino de Deus, é tão grande que a pessoa olha para você numa situação como essa e diz, não tem como, vai surtar, vai murmurar, vai desviar, vai largar tudo, vai pular carnaval, vai se arrebentar todinho, porque não tem como. Mas o que protege a sua sanidade mental? A mesma coisa que está escrita ali. O que? A consciência de que tem uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que se mantém quando a dívida está também, uma palavra que se mantém quando o boleto é pago ou não, uma palavra que continua lá mesmo quando a Light manda carta com aviso de corte, uma palavra que não vai embora só porque o câncer entrou por uma porta, uma palavra que não se destitui da sua vida, da sua hereditariedade, da sua casa, só porque o seu filho se desviou da presença de Deus. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, e o que ele está afirmando é, se tu tiveres consciência e se lembrar de qual foi a palavra que eu liberei a teu respeito, aonde todo mundo espera surto, haverá comportamento, haverá equilíbrio, haverá estabilidade. Eu estou pregando aqui e estou vendo uma palavra escrita em letras garrafais: estabilidade. Você não vai surtar. Prega para uns 3 aí e diga: você não vai surtar. Você não vai surtar. Há uma unção de equilíbrio, de perseverança, há um bom comportamento. Vai tomar tua mente, tua casa, tuas emoções. Entenda isso nessa madrugada. O que mantém isso? A consciência da palavra que foi liberada a meu respeito. Quando você sabe qual é a palavra que foi liberada a seu respeito, você tira do seu afrontador, do seu adversário, o poder de te desgovernar. Ei, Deus, a hora da tua vulnerabilidade é a hora que o inimigo mais te afronta. Porque é a hora onde tudo está propício para você surtar, para você xingar, para você bater, para você tomar satisfação, para você ir na casa, para você virar para quem é refém de quem falou mal de ti e dizer: deixa eu te contar a minha parte da história também. É complicado. É complicado. Só que quando há de Deus uma palavra sobre a sua vida, você tem que manter o comportamento. Aí você vê gente pegando tua túnica, que era tua, pensando em lançar sorte, outro em rasgar. Pessoas decidindo coisas da sua vida cuja área era sua, e alguém diz: vende, troca, tira dali, bota dali, como se elas tivessem o governo da sua vida. A vontade é descer da cruz. Só que o texto é claro, tudo isto está acontecendo para que se cumpra a palavra. E quando você sabe qual é a palavra, teu inimigo não é teu opositor, é teu funcionário. E qual é a palavra que está sobre Jesus? A palavra de Isaías, que dizia que esta túnica seria parte dividida e a outra parte lançariam sorte sobre ela. E o texto diz que é isso que estão fazendo os soldados. Agora vamos para as pessoas que estão ao nosso lado, olhando o nosso comportamento. Se você manter o comportamento, elas também manterão o comportamento. Por que João mantém o comportamento? Por que você vê Jesus como ovelha muda, passando por tudo isso e não tomando nenhuma atitude desesperada?
Camila, mas ele era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus, mas estava tão angustiado quanto qualquer ser humano. A oração dele do Getsemane revela isso, gente. Antes de dizer, Pai, seja feita a tua vontade, primeiro ele disse, se possível for, passa. Oh, pelo amor de Deus. Só que o que faz ele manter e o que faz com que todos mantenham esse comportamento? A lembrança da palavra. Veja bem, o cenário é catastrófico. E daqui a pouco você vê um João que poderia se desesperar como Maria está agora, envolvida pelo sentimento, envolvida pela emoção, envolvida pela maternidade. Mas João vai segurar a onda. Por quê? Enquanto todo mundo vê caos, de repente ele começa a ver como se o profeta Isaías estivesse andando no Calvário. Por quê? Porque todo judeu, a partir dos 7 anos de idade, ele tem de cor as profecias messiânicas. E entre as coisas que se referem àquele Cristo que virá, que é este, que está diante de nós em João 19, João tem de cor como seria o processo da crucificação, porque já havia sido predito pela boca de Isaías. Então, ao invés de se desesperar, ao invés de surtar, ao invés de pegar um pau e arrebentar, ao invés de fazer como Pedro, puxar uma espada e cortar a orelha de alguém, ao invés de fazer como qualquer outro que fugiu, se escondeu, ele segura a onda. Eu não sei exatamente para quem, mas Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, segura a onda. Você sabe qual é a palavra, sabe o que Deus falou? Então mantenha o comportamento de alguém que tem consciência de qual foi a palavra liberada sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, ao invés de dar lugar para a emoção, Ele dá lugar para a consciência. Ao invés de dar lugar para a emoção, ele dá lugar para a lembrança. E ao invés de só ver dor, agonia e desespero, ele começa a ver a palavra em movimento. Mas Camila, estão zombando de Jesus, o seu corpo está seminu no Calvário. Como é que alguém mantém o controle de tal emoção? É a palavra que tudo governa. É aquela hora que Davi, quando vê que suas emoções estão querendo aflorar o entendimento do seu espírito, e ao invés de dar lugar a elas, ele diz, porque te perturba a minha alma? Te aquieta dentro de mim. Quem conhece esse salmo? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Na parte que diz que tudo se cumprirá, quando a parte ruim começa, ela só antecipa a parte boa que vai chegar. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, ao invés de discutir com o cenário, manda a alma ficar quieta. Ao invés de ir para Facebook e dizer, se sentindo triste, fala para a alma, você não é boa compositora em dias de dor, segura a tua onda. E aí, quem vai governar? O Espírito, porque ele está de posse de uma palavra que coloca tudo no lugar. O que foi que Deus falou? Deus está suscitando a memória da sua fé nesta madrugada. Você não está acordado até agora porque perdeu o sono. Você está acordado até agora porque Deus quer trazer a memória da tua fé. E Ele está dizendo, lembra-te de qual é a palavra que rege a tua vida. Qual é a palavra que rege os teus dias. Qual foi a palavra que te levantou. Qual foi a palavra que te gerou. Você está onde está por causa de quê? Hoje, enquanto o pastor cantava sobre o favor de Deus, eu dizia, Senhor, sempre foi assim mesmo. Estamos onde estamos por causa do teu favor. E os soldados que se opõem e se aproveitam do seu momento de vulnerabilidade, porque querem te tirar do tino. Rapaz, tem comentário que você vê que você não pode escrever não. Alguém diz, mas é indireta. Não é indireta não, é direta mesmo, só não tem teu nome. Você não está vendo que isso é um anzol do capeta? Segura a tua onda. João então não vai ver só isso. João agora vai conseguir visualizar que na verdade o que está acontecendo não é obra do mal, é obra da palavra. E quando a palavra diz que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente. Já viu quando alguém conta alguma coisa para você e diz assim, fulano se juntou com ciclano?
O Senhor está dizendo, contribui. Juntamente. Absolutamente tudo. O problema é que a gente só se lembra disso quando as coisas estão dando certo. Mas veja isso. Porque todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pensa que Deus só está no negócio quando está dando tudo certo. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, no meio dessa muvuca, tem palavra se cumprindo. Os soldados então ficam nessa agonia. E aí é interessante porque antes de João interpretar com exatidão o que está acontecendo, ele diz assim, mas foram os soldados que fizeram isso. Só que então ele diz, mas isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. Ora, João, decida, quem fez isso? Os soldados ou a palavra? Então ele está decidindo, foram os dois. Eles só fizeram por causa da... Então olha para alguém agora e diga, não é inimigo. Diga, não é inimigo. Não é adversário, é cooperador. Está trabalhando para você e não vai receber nada da tua mão. É Deus dizendo, eu estou pegando absolutamente todo o desejo de te rasgar, de te ferir, de te manchar. E no final eu vou usar isso para que a minha palavra se cumpra. Agora veja, a palavra é tão fiel, é tão tremenda, ela é tão poderosa, ela é tão autoritária. Ela tem todo o poder em suas mãos, que aquilo que eles consideram que são eles que estão fazendo, na verdade estão em obediência ao comando que Deus já havia dado pelo poder da sua palavra. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, sabe o que? Não é afronta, é comando. Não é perseguição, é comando. Não é inimigo, é funcionário. Pelo amor de Deus, gente. Será que então você não começa a entender com mais clareza o que de verdade significa quando Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes? Quem lembra? Lembra? Quando você compreende isso, ao invés de ter raiva do inimigo, você tem compaixão. Pai, mata eles. Pai, estão tentando manchar, rasgar. Só que quando a palavra de Deus está em movimento, uma das primeiras pessoas que Deus usa para cumprir é o inimigo. Eu vou falar de novo e eu sei o tamanho da responsabilidade do que eu estou falando. Quando a palavra de Deus começa a entrar em execução, uma das primeiras pessoas que Deus começa a usar para sinalizar que a execução, ou seja, o cumprimento começou, é o inimigo. Há quem ache que Eva estragou todo o plano, porque não obedeceu. Isso seria zombar da soberania e da onisciência de Deus. Até porque a palavra de Deus é clara, dizendo que o cordeiro não foi preparado depois da queda, mas o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Agora, quem foi que inaugurou o plano da redenção? Não, você está conseguindo entender isso aqui? Quem foi que inaugurou o plano? Nesse aspecto, o texto diz que Satanás entrou na serpente, a mais astuta de todas as alimarias do campo. E então ela chega para Eva, alguém que nunca pecou, e disse, não foi assim que Deus disse? E tentou retribuir aquilo que havia sido dito. Aí a gente, ou melhor, distorcer. E aí a gente olha a queda, o pecado, e diz, o diabo destruiu tudo. Mas e se nessa noite, sobre essa perspectiva, você entendesse, o diabo começou tudo? O que Deus está dizendo para você é, o inimigo que você reputa por inimigo, o perseguidor que você reputa por perseguidor, a pessoa que você quer responder, brigar e debater, na verdade é alvo da oração que você deveria estar fazendo, dizendo, Pai, perdoa! Porque essa pessoa de verdade não sabe como ela tem sido usada para cumprir com originalidade o plano que a tua palavra já havia liberado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então, ao invés de nesta noite, ainda antes da vigília acabar, você dizer, Pai, mata, comece a dizer, Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Por quê? Na verdade, eles não estão me destruindo, eles estão inaugurando o plano que o Senhor já havia desenhado para mim. Então, um dos primeiros sinais é eles começarem a cumprir. Agora, você só vai começar a ver isso se começar a discernir
qual é a palavra que está sobre a sua vida. Porque senão você vai levar para o pessoal. Olha para alguém aí agora e diga: sai do pessoal. Sai do pessoal. Vai para o reino. Vai para a visão de Deus. Vai para aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Essa é a primeira coisa que nós vemos não só Jesus, mas também João fazer no Calvário, a despeito de todo cenário de dor. Se você for para o pessoal, você só vai ver dor. Se você for para o espiritual, vai ver a palavra se cumprindo mesmo quando está doendo. Eu vou falar de novo. Se você for só para o pessoal, só vai ter dor. Mas se você entrar no pessoal, discernindo o espiritual, você não vai ver só dor, vai ver cumprimento em meio à dor, cumprimento em meio à angústia, propósito em meio ao processo. Então você não vai quebrar pau nesse Natal. Não vai ligar para ninguém para pedir satisfação. Não vai fazer acariação de nada. Catuca 2 aí, diga: se comporta. Se comporta. Porque o outro pode não saber o que há sobre ele, mas você sabe qual é a palavra que Deus liberou para você. Então viva de forma coerente com aquilo que Deus falou. Segunda coisa que vai acontecer, e aí agora já não é sobre eles, é sobre Jesus. Lembra, nós falamos aqui 3 coisas. Primeiro eles cumprem, depois eu cumpro. Olha para alguém e diga: chegou a tua hora. Que hora é essa, gente? É a hora que você vai cumprir. Por quê? Assim como João já testemunhou, Jesus é o verbo vivo, o próprio testemunho. Então todo mundo aqui sabe que tudo que está acontecendo nesse episódio, na verdade não é para afronta, não é para humilhação, não é para destruição, é apenas para que a palavra se cumpra. Dentro desse contexto, Jesus já sabe o que falta acontecer. Então pensa na situação de alguém que já apanhou, já foi açoitado, está sem beber água, corpo nu, pregado na mão, amarrado e pregado nos pés, está doendo de tudo que é lado, ele está em situação de aperto. E ele percebe que só falta uma coisa para poder entregar o seu espírito, porque na verdade a morte não lhe toma. O que foi que ele disse a Pilatos? A minha vida ninguém toma, a minha vida eu a dou. Rapaz, quando você sabe qual é a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, até na hora da tua renúncia, você cronometra. Ninguém vai te obrigar a ficar em um lugar quando você tem palavra. Você sabe a hora que você entra e sabe a hora que você... E ainda é bendito quando entra e bendito quando sai. Jesus sabe, ele entrega, ele diz: olha, a minha vida ninguém toma não. A minha vida eu a dou. Tudo isso porque ele sabe qual é a palavra que tem sobre ele. Então, entenda isso. Quando ele percebe que tudo já está pronto, ele vai dizer: já está consumado, só falta uma coisa. Ou seja, tudo o que tinha para acontecer, eu vi acontecer, eu esperei acontecer, deixei eles falarem, deixei eles baterem, deixei cuspir. É bem verdade que quando todas essas coisas acontecem, a impressão que a gente tem é que está tudo sem controle, mas na verdade tudo está no mais absoluto controle. E aí quando ele vê que tudo que já tinha para acontecer, aconteceu, ele vê que só falta uma coisa, porque tem que cumprir tudo. Completa aí, igreja, tem que cumprir? Tem que cumprir? Não queime etapa não. Passa de uma vez só, para você não ter que ficar voltando e repetindo o processo. Quando ele vê que só falta uma coisa, o que é que falta? Falta beber o vinagre. Tanto é que o texto diz assim, olha: mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura, ou seja, a palavra se cumprisse, ele disse: tenho sede. Ele disse: me dê água. Ele disse: me dê água. Não, ele disse: tenho, porque ele sabia que não beberia água, ele beberia vinagre. Então responda para mim: Jesus sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Sim ou não? Por que mesmo assim ele pede? Porque ele não pede por necessidade. Mas Camila, a necessidade está presente no texto, porque ele diz: tenho sede. Jesus não mente, então ele realmente tem sede. Porém a motivação que lhe leva a pedir não é a sua necessidade, é o cumprimento da... E eu não estou aqui flertando com o texto, está escrito, não tem nenhuma revelação aqui, nós só estamos pregando o que está escrito. E olha o que está escrito: para que a escritura se cumprisse. O texto está dizendo porque queria água, disse: tenho sede?
O texto está dizendo, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a... Então eu tenho uma necessidade, mas a minha motivação não é suprir a minha necessidade, é suprir o propósito. A minha motivação em me humilhar aqui, porque isso aqui é uma humilhação, meu filho. Quem aqui pede de beber água para quem sabe que vai lhe dar vinagre? Quem aqui morrendo de sede numa rua, aonde só mora inimigo, vai bater na porta dele para dizer preciso de alguma coisa? Isso aqui é uma humilhação. E Jesus vai passar por ela com rigor. Só que a motivação que dá a ele força para pedir não é a necessidade de beber, é a necessidade de cumprir. Quando você sabe qual é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, humilhação não é problema, é meio. É caminho. Escute isso. Para que se cumprisse a palavra. Ele disse, eu tenho sede. Por que não disse me dá água? Sabia que iam dar vinagre. Mas para cumprir a palavra, disse que tinha sede. Porque sabia o que iam dar para ele. E mesmo assim ele completa aí. E mesmo assim ele abre a boca. E mesmo assim ele, como diz pastor Eliel, são os acordados. E mesmo assim ele pediu. Aí você pensa assim, isso é muita humilhação. Aí Jesus está dizendo assim, o que você passou até aqui foi muito pior. Diz para mim, o que é pior? Beber vinagre ou tomar um açoite de 40 chibatadas nas costas? Diga para mim, o que é pior? Ser açoitado ou beber vinagre? O vinagre não vai ser colocado não, ele só vai beber à medida que tem necessidade, só vai provar. Na verdade não vai beber, vai provar. Então vamos lá, o que é pior? Tomar uma surra ou provar vinagre? Rapaz, estou falando surra que tira sangue, pedaço de pele, flagelo. O que é pior? Tomar uma coça ou provar vinagre? Tu prova vinagre até para emagrecer? Então vou perguntar de novo. O que é pior? Tomar uma surra ou provar vinagre? Receber uma cusparada na cara ou provar vinagre? Ser esbofeteado ou provar vinagre? Coroa de espinho que fura a cabeça ou vinagre? De todas as opções, de tudo que Jesus passou até aqui, vinagre é a menor de todas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí eu me lembro de vovó Zilda, falecida. Ela dizia assim, o que é um ralado para quem já está todo quebrado? Você sabe que o ditado não é esse, mas eu não vou falar isso aqui. Estou aqui trazendo uma analogia mais elegante para você entender. Imagine uma perna toda quebrada. Fêmur quebrado, rótula quebrada, tornozelo quebrado. Dói ou não dói? Imagine aí, fratura exposta. Osso rasgando a carne. Dói ou não dói? O que é um ralado em cima de uma perna que está com fratura exposta? Fala para mim. Nada. Aí Deus está dizendo... Você fez o muito, mas está parado no processo porque não aguenta fazer o pouco. Porque tu aguenta passar processo de dívida, tu aguenta passar luta de enfermidade, mas meter humilhação você diz, isso eu não peço. Lá eu não piso, com fulano eu não falo. Só que Jesus está parado num processo, aonde ele sabe que só falta provar vinagre. Para quê? Para ser livre. Último passo que antecipa os 3 dias, que vai trazer a ressurreição. Deus está dizendo, você está parado, para nós que estamos aqui, num processo onde você fez coisas mais graves, fez coisas mais fortes, fez coisas piores, mas para não ter que liberar perdão para quem te feriu, você diz, isso não. Corta na carne, você aguenta. Corta no corpo, você aguenta. Corta no físico, você aguenta. Mas quando corta no teu orgulho, tu prefere ficar pregado no madeiro. Lá eu não piso. Com fulano eu não falo. Por quê? Se o vinagre é mais simples. Porque o problema não é o gosto que você sente amargo na boca, é a humilhação que você não aceita passar. Só que assim como dizia a vovó Zilda, parafraseando para ficar mais elegante, Deus está dizendo para alguém aqui, já te vi se quebrar todo, agora por causa de um ralado tu não vai fechar o processo?
Porventura você se esqueceu de qual foi a palavra que eu liberei sobre a tua vida? Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: por que tu aguenta fazer o muito e não aguenta fazer o pouco? Aguentou surra, mas não aguenta provar vinagre. Deus está falando comigo aqui que teve gente que aguentou fome, necessidade básica humana, mas não aguenta fazer o pouco. Aí você diz acerca do ofensor, de quem vai lhe dar o vinagre. Podem acontecer duas coisas quando você pede perdão a alguém. Ou seja, quando você se libera de um processo, ou libera alguém de um processo. Porque é isso que Jesus está fazendo, liberando ele, liberando todo mundo. Você tem que entender que quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, você tem a chave que fecha e abre a porta da situação que você está. Ah, Camila, mas se quem me feriu foi o outro, ele que veio a pedir perdão. E o Senhor está dizendo: do errado eu não espero nada, mas de você que tem uma palavra, eu esperava uma atitude mais coerente. Catuca alguém aí e diga: prova logo esse vinagre. Prova logo esse vinagre. Beija quem tiver que beijar, abraça quem tiver que abraçar, despede quem tiver que despedir. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo: sai desse processo. Quando você sabe qual é a palavra, você recebe autonomia para acelerar e ser liberado do processo. Ele prova o vinagre. Ministério de Louvor pode subir aqui rapidinho para me ajudar a fechar? Rapidinho. Rapidinho. Gente, qual é a parte do rapidinho? Que vocês não estão entendendo. Tá bom então, não tem pressa não. Você já passou coisa pior? Está preso nesse processo por causa disso? Deus está dizendo: até o momento que eu cumpra completamente e inaugure um novo ciclo na sua vida, você vai ter que ver eles cumprirem. Mas depois você precisa se posicionar para cumprir. Escute isso. Qualquer outra pessoa poderia ter cumprido aquilo que Jesus falou? Poderia. Só que é Ele que está no processo. Quando você sabe que você está no processo, você não espera que os outros façam o que você sabe que pode fazer. Não espere ninguém chegar para fazer nada daquilo que você já sabe que tem autoridade para fazer. Tendo dito isso, o texto diz que ele entregou o seu espírito e ele foi liberado daquele momento. Descansou daquele acontecimento. E aí o texto diz que agora já morto. Completa aí para mim, por favor, igreja. Já? Essa é a parte que se cumpre o que diz o autor da carta aos Hebreus. A gente vai cantar no playback? Vai? Não, eu estou de boa, vamos embora. Se é para cantar playback, a gente canta também. A gente, no caso, eles. Amém. Glória a Deus. Ele é livre daquele processo. Se você soubesse como uma história inicia e termina, você já saberia quando ela está em véspera de acabar, sim ou não? Quem aqui já leu o mesmo livro 2 vezes? Quem aqui já viu o mesmo filme 2 vezes? Você já sabe o que vai acontecer no filme, sim ou não? Sim ou não? Deus está dizendo: eu já liberei tanta palavra na sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: eu já contei o filme da sua vida tantas vezes. Por que você vê situações que não combinam com o final que eu te falei? E mesmo assim, você prefere surtar. Você não sabe. Ei! Tu já sabe o final desse filme. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida não te deu só o começo e o meio, também já te garantiu o final. Também já te garantiu. Então pare de se comportar como se você não soubesse como as coisas terminam. Olhe para mim. Pare de se comportar como se você não soubesse como as coisas terminam. Morreu, entregou o espírito, descansou. Agora está morto. Morto não fala. Todo o processo de cumprimento de promessa na sua vida, em dado momento você vai ter que viver como se estivesse
vai ouvir ameaças e não vai poder fazer? Sem poder de reação. Eu não estou dizendo literalmente que você vai morrer na carne, mas a palavra de Deus é fiel. Se vivo com Cristo, morro com Ele. E a verdade é que muitas vezes, para manter Cristo vivo em nós, a gente tem que ficar morto. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está morando dentro de uma casa com poder de fala, mas tem que viver como se estivesse, para que Cristo continue vivendo nessa casa. Sim ou não? Então eu vou perguntar de novo. Morto fala, morto reage, morto se defende. Mas o texto diz que mesmo estando já ali morto, Jesus já estava. Então eles começam a dizer, amando do que os judeus haviam solicitado: tire os corpos porque é grande o sábado. Então cada um pega um pedaço de pau na mão e vai arrebentar o joelho ou o artelho, para poder rasgar tudo, depender do madeira, e jogar na vala, porque crucificado não tem velório, não tem sepultamento. Aí o texto diz que vão fazer isso com o que estava ao lado dele, o primeiro. E a Bíblia diz que vão fazer isso com o outro. Ou seja, fazem com o que estava na direita, e o texto diz que fazem com o que estava na esquerda. Então diga para mim, estavam alinhados, sim ou não? Sim ou não? Porque senão não tinha ordem, seria aleatório. Mas não é aleatório. Então, o da direita é o ladrão, o outro é o zombador, e o do meio é Jesus. Dentro de uma ordem era natural. Depois do primeiro não veio o terceiro, depois do primeiro veio o... Mas ninguém arrebenta o segundo. Porque quando você tem de Deus uma palavra na sua vida, coisas fora de lógica começam a acontecer no cenário aonde você está. A primeira impressão que a gente tem, vamos fingir que a gente está morto, mas está vivo. Vamos começar a ouvir a conversa. Porque tem gente aqui que está tentando se comportar como morto mesmo estando vivo, para manter Cristo vivo lá onde você está, para manter a palavra viva onde você está. Aí imagina a conversa é assim: vamos embora arrebentar, bora sujar as vestes dela, bora queimar o ministério dela, vamos embora destruir ele, vamos embora arrebentar. Bora botar uma mulher na vida do marido dela, um homem na vida da mulher dele. Vamos embora fazer assim, bora quebrar as pernas, bora acabar com a obra missionária, vamos embora derrubar os pastores, vamos embora destruir a igreja, vamos acabar com o cristianismo, vamos embora arrebentar a família. E às vezes a gente tem que ficar assim, ó, como se estivesse morto. Tem força, mas não pode revelar. Tem mão, mas não pode mexer. Tem perna, mas não pode correr. Existem situações onde Deus vai neutralizar uma força que é em ti, mas não pode se manifestar. A maior revolução da igreja, que chamamos de reforma protestante, não aconteceu com a gente carregando pedra nem pau na rua. Aconteceu com pessoas que se mantiveram na palavra, dizendo: a escritura, pela escritura, vai dar conta de saciar, de levantar, de avivar, de possuir, de governar. Escute isso. O que vai acontecer agora? Jesus está morto. Ele está morto, mas a palavra está? A palavra está? Quando Paulo pregava a palavra, disseram assim: vamos embora prender ele, que a gente vai prender o que ele fala. Aí no dia que prenderam, não souberam que estava dando para ele as maiores inspirações das cartas doutrinárias da igreja. Teólogo diverge de tudo que é doutrina, mas quando lê as cartas paulíneas, eles concordam que elas seriam o suficiente para a instauração de fé, doutrina e salvação da igreja. E aonde elas foram escritas? De dentro de uma cadeia. Sabe por quê? Paulo diz: quem está preso sou eu, não é a palavra. A palavra está viva. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Tá morto, mas a palavra está? Abre a boca. Ele está, mas a palavra está. É nessa hora que tu vê quem manda em quem. O texto diz que ele está morto. E agora? Agora ninguém pode defender ninguém. Irmão, quando a palavra de Deus garante sobre ela, dizendo que ela é viva, não é poesia. Olha para mim. Para de achar que o que está escrito bonito ali é para revelar poesia. Abre essa mente. O que está escrito ali, antes de ser poesia, é verdade. E sabe o que diz? Viva. Pregadores, ao invés de dizer assim: Deus
me usa na palavra, deveriam dizer assim: palavra, usa o pregador. De tão viva que ela é. Ele está morto, mas a palavra está viva. Ninguém pode defender. João está ali, mas não pode fazer nada. Aí o texto diz: ó, conversa, olha a conversa. Você vai ouvir conversas que vão dizer no teu interior assim: vai para cima, se defende, pede gabinete, tira foto, faz dossiê, se protege, liga para fulano, cobre a retaguarda, tira satisfação com Beltrano. E o Senhor está dizendo: fica morto para manter Cristo vivo e a palavra em movimento. Fica quietinho, se comporta, segura a tua onda. Aí olha isso. Tá ele morto. Arrebenta a perna do primeiro, pum. Arrebenta do terceiro. Ambos dependem do madeiro, vai para a vala. Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Então, para eu poder pregar não só quem está aqui, mas como já foi pregado hoje aqui, Deus não se revela para alguns, Ele quer se revelar para... Então, ampliando o leque para fechar toda a igreja, onde essa palavra chegar, a igreja de Cristo na terra é um corpo. E é o corpo de... Vem, gente, é o corpo de... Agora responda para mim: bateram nele, sim ou não? Sangrou ou não sangrou? Cuspiram, sim ou não? Esbofetearam? Ridicularizaram? Desnudaram? Envergonharam? Mas quebraram? Por quê? Agora se imagine. Olha para cá. 2021 está chegando, 2022 está chegando. Não vou falar o nome de ninguém, só estou pregando a Bíblia. Tem crente ansioso, preocupado, dizendo: arrebentou com o da direita, com o da esquerda, vai arrebentar aqui também. Eu acho tão bom, porque o corpo de Cristo podia estar na direita ou podia estar na esquerda, mas Cristo está acima de direita. Eu acho mal barato quando a gente fala sobre aquilo que é do reino, sabe por quê? O que é do reino não pende nem para um lado nem para o outro. Eu me lembro quando Jesus manifestou a obra do reino em João Batista, dizendo que depois de sua morte fazia-se força para entrar no reino. Tipologia bíblica de João Batista para a apresentação do reino. Aí quando Jesus vai dar testemunho de João Batista, ele diz assim: o que vieste ver? Uma cana agitada pelo vento? O que é cana agitada pelo vento? Alguém que se envolve pela massa. Se a massa manda para a direita, vai para a direita. Se a massa manda para a esquerda, vai para a esquerda. Por quê? João Batista tinha tanta autoridade que pensavam que ele era a figura política que salvaria Israel do subjugo de Roma. Então eles pensavam: é este o cara que nós queremos. E eles iam para o deserto, alguns para ouvir a palavra, mas a maioria pensando que ele seria o libertador. Aí ele dizia: eu não sou ele. Aí quando Jesus vai dar testemunho dele, diz: nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou massa de manobra. João não ia nem para um lado nem para o outro. João era do... Esse meio aqui não é de neutralidade, é posição irremovível. Eu não estou falando de meio aqui para falar de neutro. Eu estou falando de meio para falar sobre o que não pode ser mexido. Pedra de esquina é pedra angular, pedra de quina. Tira a pedra de quina que eu quero ver. Cai a casa toda. Pedra do meio, viga principal da casa. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Agora eu não estou pregando para um nem dois, nem estou falando da tua vida pessoal, abre a mente. Irmãos, eu sei quando eu prego um sermão e sei quando Deus me toma pela profecia da palavra. E eu vou liberar algo agora, e a igreja que tem ouvidos ouça. Pare de se desesperar achando que a salvação, seja do Brasil ou do mundo, está em manobra de um lado ou de outro. Comece a entender que quem compreende que está com Cristo, ligado ao corpo de Cristo, está numa posição aonde não pode ser removida ainda que o mundo mexa, não pode ser removida ainda que a terra se abale, não pode ser removida ainda que os rios se movam, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus. Diga para mim aí: Deus está onde? Aonde? Aonde? No meio dela. Ele não será abalado, ela não será abalada. A igreja não vai ser quebrada. Ninguém quebra a igreja, ninguém quebra os princípios de Deus, ninguém quebra o corpo de Cristo. De pé como estamos, quem está sentado levanta. Que medo é esse?
preferências. Eu tenho escolhas, sou um ser humano, sou cidadã. Eu não sou anjo, eu sou gente. Só que está na hora da igreja encontrar com quem Josué encontrou no dia de batalha. A igreja está vivendo dias de batalha. Quando Josué estava em vésperas de batalha para tomar a posse, ainda haviam inimigos na terra. E então ele saiu, deu uma passeada, uma volta. Aí ele encontrou um ser muito grande, parecia um homem, como se fosse um soldado. Aí o texto diz que imediatamente Josué mete a mão na bainha, na espada, e se prepara para tirar a espada, porque o exército é grande. Então ele não sabe se é dos dele ou se é dos contra ele. Rapaz, a coisa está tão tensa hoje que a gente já conversa com os outros assim, ó. Para com isso. Aí ele está assim, ó, porque a batalha faz isso com a gente. Aí ele segura a espada, o cabo da espada, e ele diz assim: ele pensa que é um homem, mas trata-se de um anjo. Eu acho demais, porque ele segura a espada e diz assim: tu és dos nossos ou contra nós? Aí o anjo diz: nem dos seus, nem dos dele. A gente fica assim, ó. O que a gente pensa? Vamos falar real? A gente pensa assim: se Josué luta com Deus, se Josué está na direção de Deus, esse anjo tinha que ter dito: sou dos seus, Josué. Afinal, vim para dar vitória a Israel. Vim para dizer: santifica hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso. Ora, é óbvio que ele está do meu lado, mas eles não entram nessas questões. Tu és dos nossos, Josué, preparado para guerrear, ou dos dele? Aí o anjo diz: nem dos seus, nem dos dele. Eu sou do exército do Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou de um lado nem do outro. Eu venho de cima. Eu venho de cima. Igreja, com todo respeito, quando trata-se de Camila, eu tenho preferências, ou um lado ou outro. Mas quando se trata da igreja de Cristo, eu escolho ou aquele que está acima do legislativo, acima do executivo, acima do judiciário, acima de todos os homens. No ano em que morreu o rei Uzias, os tronos da terra estavam embaraçados. No ano em que morreu o rei Uzias, ninguém sabia quem iria governar. Mas Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha para o alto, igreja. Para o alto, igreja. Mas eu vou te dizer como é que a igreja brasileira se sente hoje. Quanto igreja, a gente viu arrebentar um lado e outro. Porque, irmão, guerra arrebenta todo mundo. Arrebentou um lado, arrebentou o outro. E aí quando a gente tem que se manter nessa posição. Que posição? A posição de quem, quando não tem mais ninguém, só espera a palavra. Essa é a posição de Jesus. Se Jesus quisesse, voltaria dos mortos imediatamente naquela hora, sim ou não? Sim ou não? Mas não voltou, porque tem que se cumprir a... Às vezes você sabe qual é o desfecho, mas não pode se mexer, porque tem que deixar a palavra crescer. Aí vamos lá, Jesus está aqui no meio e está morto. O da direita já arrebentou. O da esquerda arrebentado já está. Quando a gente está aqui no meio, sabe qual é a nossa sensação? Mano, se arrebentou o da direita e o da esquerda, quem é o próximo? Você pensa, se esse aqui caiu e esse também caiu, o que eu tenho de diferente dele se estou preso no mesmo lugar para não ser arrebentado também? Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Camila, eu vi a igreja X fechar, vi a Y cair. Vai acontecer isso com a gente também? Irmão, a igreja não é a placa que ela carrega do lado de fora. A igreja são os princípios que ela sustenta do lado de dentro. Escuta isso aqui, igreja. Igreja do Senhor. Escuta isso aqui com todo carinho do meu coração, com toda a fidelidade que eu procuro ter diante daquilo que a palavra de Deus ministra. Olha para cá. Estamos vivendo uma geração onde estamos achando que vamos vencer essa guerra provando quem é mais forte. Ouça.
as maiores vitórias que a igreja venceu ao longo dos anos na terra, seja na Europa ou na América Latina, não foi mostrando que ela aguentava bater, foi mostrando o quanto ela aguentava apanhar. Aí você diz assim: Camila, e eu lá sou boba? Não, eu espero que você seja crente, só isso. E o que a palavra de Deus diz é: quando te baterem na esquerda ou na direita, arrebenta a esquerda. Não, dá outra face. Claro, se o teu irmão, né? Eu tenho que deixar aqui claro para não parecer que eu estou na militância, porque eu vim hoje falar da coisa de cima. Mas escute isso. Veja, quando a igreja rompeu, não foi mostrando para o mundo que ela é forte. Sabe por quê? Deus não está aqui para provar que a igreja é forte. Você quer ver? 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Todas elas foram repreendidas, exceto uma. Quem lembra o nome dela? Jesus. Escola dominical na tua vida, hein? A única igreja que não foi diretivamente repreendida pelo Senhor, qual é o nome dela? Ela era grande? O texto diz que ela era, e ela tinha força. Olha a carta para ela: tendo pouca, guardaste. Guardaste o quê? O quê? Quem lembra da carta? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu também te guardarei quando vir a tentação que há de assolar não só a igreja, mas todo mundo. Então tem gente pensando: a igreja tem que ser forte, a igreja tem que arrebentar, a igreja tem que explodir, a igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que descer a casa do oleiro, a igreja tem que conclamar o nome de Jesus, a igreja tem que adorar. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Operando o Senhor, ninguém impedirá, ninguém impedirá, ninguém impedirá. Torre forte é o nome do Senhor, é pra lá que corre o justo e é livre no dia mau. Volta pra Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha para mim. A igreja não é a força que o mundo precisa. Você quer saber na mão de quem está a força do mundo? Na mão do sistema corrompido. O mundo jaz em Cristo? O mundo jaz na igreja? Jaz, conhece esse verbo? O mundo jaz no... E a igreja está querendo competir. Já está com ele. Camila, o que a gente faz? Abandona? Não. Faz o que fomos chamados para fazer. Bater? Não. Resistir. Mas forte não é quem bate. Vê aí essas lutas aí. Vê se é quem chega arrebentando que ganha a luta no final. Vê quem é considerado lutador forte. Quem já viu o outro vencer porque golpeou mais, mas o outro ser mais aplaudido porque apanhou, mas não deixou o round cair. Eu não estou dizendo que a igreja termina arrebentada, mas o que eu estou dizendo é que a igreja não chegou até aqui batendo. E o que irrita todos os inimigos que se levantam é que não importa o quanto eles, a gente continua de... Pode vir, César. Pode vir, Roma. Oh, não é o livro de história com E, é o livro de história com H, que aponta nos governos romanos, cristãos sendo queimados com cera quente no Coliseu, outros sendo rasgados por leões, e o governador relatando dizendo: não mandei queimar, não mandei rasgar, e que som é esse que ouço de canções cristãs no Coliseu? Eles não sabem que vão morrer? Respondiam: eles sabem que vão morrer, só que eles cantam. E agora sou eu que estou falando. Sabe por quê? Porque eles conhecem o fim da história. Não termina com o leão rasgando, não termina arrebentado, humilhado. Sabe como é que termina? No terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
ser assim não, Natos. Vai ser assim não. Vai ser assim não. Eu quero algo da igreja. Eu não sei o que é não. Não sei se eles sabem esse. Eu quero algo da igreja. Isso, é alguma coisa da igreja. Aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Fiz com você porque a sua face é um refletor de glória. O céu derrama agora, porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, Dissipando as trevas, destruindo o mal. a sua face é um refletor de glória. O céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagres, levantando um exército divino. É a igreja santa. Glória, canta! Rompendo em glória, Vai dando glória. de glória em glória. Reflete a glória, oh glória, 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 rompendo em glória, de glória em glória, reflete, oh glória, 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 oh glória, Rompendo em glória, de glória em glória, de glória em glória. reflete a glória. Reflete a A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando glória, como as portas do inferno. de milagres, levantando um exército divino. É a igreja santa. Aqui o quê? Vou te pedir para fazer uma coisa aqui agora. Levanta a mão direita lá em cima. Esquerda também. Abre ela por trás das costas do seu irmão e apoia no ombro dele. Segura. Segura ele aí. Segura ela. Deixa eu falar com você uma coisa. Quando você só protege os seus ideais e o que você pensa, você é muito fraco, você é frágil, você é limitado. Quando você se une aos ideais do corpo de Cristo, você vira isso aí, ó. Um organismo vivo, forte, escute essa, inquebrável. Fala pra mim. Fica aí, segura ele. Quando mataram Estevão, acabaram com a igreja? Fortaleceram ela. Pensaram que Paulo era a espinha dorsal da igreja. E pensaram, se a gente prender ele, acabou a igreja. O que aconteceu? Ganhou o carcereiro e abriu uma congregação no cárcere inferior. O que Jesus disse enquanto vivo? Que a semente só germina depois que... Não importa o que vai acontecer, se a gente se mantiver assim. Não importa. Igreja, eu amo quem Deus levanta e eu não tenho dúvida de quem Deus levanta. Mas quando até quem Deus levanta cai, desce, morre, Deus continua de pé. Então, o que une a gente aqui assim, né? O que une a gente aqui assim não são os nossos ideais. Eu gosto de branco, você gosta de vermelho. O que une a gente assim são as coisas fundamentais. O que nos une quando se trata da igreja e das coisas de Deus sempre será maior do que o que nos separa. Sabe por que está ficando assim?
Porque eu quero defender o que eu acredito e ele quer defender o que ele acredita. E o Senhor está descendo. E se vocês defendessem o que eu acredito? Não solta ele, não solta ela. Aguenta esse sovaco molhado aí no teu ombro. Fecha os olhos, vamos orar agora. Nós não vamos orar agora só pela DEVEC, nós vamos orar pela igreja no Brasil. Fecha os olhos, curva a sua cabeça. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor está dizendo, igreja, vocês não são a força que o mundo precisa, vocês são a resistência que o diabo não suporta. Vocês não são fortes quando batem, vocês são fortes quando aguentam a pancada. O inimigo te perturba sexta-feira à noite, sábado de manhã tu está na consagração. Sábado na hora do almoço, alguma coisa no mundo acontece que te azucrina. Domingo na EBD você levanta e vem dizer que Jesus é bom. Entre o culto da manhã e da noite, o pau quebra dentro da tua casa. Quando dá 6 horas, tu está na casa de Deus dizendo a Ele a glória, a Ele a honra. O que nos sustentou até aqui é Ele. E a despeito do quanto batem, dizendo nós vamos arrebentar, nós vamos quebrar, assim diz o Senhor à igreja brasileira: eu não vos dei espírito de temor, eu não vos dei espírito de covardia. Vocês precisam se erguer em oração. Sois fortes, já venceste o maligno. E por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. A palavra não te faz forte porque te dá poder para bater. A palavra te faz forte porque te faz resistir tudo aquilo que apontam contra você. Fecha os olhos aí agora e comece a pedir: Deus, faça de mim uma igreja forte. Faça da minha casa uma igreja forte. Faça dos meus filhos uma igreja forte. Senhor, faça eu conhecer os teus ideais e me unir a todos aqueles que querem ver a tua vontade. Às vezes você vai ter que se fazer de morto, mas o Senhor está dizendo: ei, podem arrebentar o de um lado, o do outro, mas o corpo de Cristo ninguém quebra. Podem fazer obras contrárias, malignas, corruptas, podem fazer tudo o que tiverem que fazer, eles vão passar, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aperta um pouco mais o ombro de quem está do teu lado e diga para ele ou para ela: resista, resista, resista. Vão bater, vão cuspir, vão furar, a gente vai sangrar, de vez em quando vai ser humilhado, mas assim diz o Senhor: igreja brasileira, resista, igreja universal, resista, resista. Eles passam, mas a palavra de Deus não passa. Sobre a tua vida uma palavra: protege ela, luta por ela, defende ela, carrega ela. Quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Não, não quebra, não. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa madrugada por todo o organismo vivo chamado corpo de Cristo. Aonde houver um membro, aonde houver um membro, ainda que ele seja uma unha, ainda que ele seja um dedo mindinho, ainda que ele seja uma orelha, ainda que ele seja um orifício do corpo, aonde houver um membro, em casa ou aqui, afastado ou aqui agora, reúne ele e cumpre ainda este ano Ezequiel 37, e uniu-se cada osso a seu osso, e eu pus nervo, e pus carne, e porei espírito em vós, e vivereis. E levantou-se um poderoso e um numeroso exército no meio do vale. É a igreja do Senhor, é a igreja do Senhor, é a amada do amado, a amiga do amigo, aquela que vem poderosa com bandeiras, pronta para conquistar, como disse Cantare. Sustenta, Senhor, como tu tens feito ao longo de todos os anos.
sustentando cada família, sustentando os princípios, levantando Moisés em cada geração. Sustenta o pastor Silas e tantos outros pastores que defendem os princípios da igreja de Deus. Sustenta cada um aqui, Senhor, na Ásia, na Oceania, no Pacífico, do norte a sul, de leste a oeste, aonde houver uma raça, uma tribo, uma língua, uma nação, até os confins da terra, levanta um exército que não se curva a Roma, que não se curva ao espírito de César, que não tem medo de Senaqueribe. Levanta uma geração de Jerubal, destruidores de altares, que ofendem a tua glória. Levanta com poder e autoridade, fortalece em nós os seus ideais. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha para quem está do teu lado assim e diga: nem a minha, nem a sua. Diga: a dele. Assim na terra como no. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Somos corpo